E aí, pessoal, tudo certo? Então, hoje vou retornar aqui aos vídeos feitos em casa mesmo, né? Tava fazendo ali alguns mais na rua, andando e tal. É bem legal, mas né, não é toda cidade que é possível também a gente fazer isso aí no Brasil, né? Então, bom, o vídeo de hoje já começo agradecendo a um inscrito, que é o Salomão. Ele me falou de um livro, né, que eu não tinha lido ainda e agora eu estou lendo esse livro que ele me recomendou, assim, que é um livro que se chama Solidão, né, A Conexão com o Eu, do autor chamado Anthony Storr. Então, é um livro que eu estou gostando bastante, muito interessante, então agradeço aí ao inscrito pela sugestão de livro e resolvi então fazer um pouco também aí do vídeo voltado à primeira parte desse livro e, né, quem sabe posso fazer outros aí também, se vocês gostarem, né? Até porque eu ainda não terminei o livro. O que eu vou fazer aqui é um apanhado geral ali só do início dele, né? E falar um pouco do que ele vai explicar ali nos primeiros capítulos, mas depois posso fazer de outras partes do livro também, né? Na medida que eu for lendo. Enfim, que eu achar, né, que o assunto possa acrescentar aí às discussões do canal. De início, você já percebe que tem tudo a ver, né? Porque eu já tratei esse tema aqui várias vezes, solitude, solidão, né? De várias perspectivas, né? E na medida em que isso fomenta partes também daquilo que eu venho trazendo como filosofia egóica. E tem tudo a ver, né? Na questão do indivíduo, consigo mesmo, a solidão, o egoísmo, o egóico, o eu e daí em diante, né? O próprio subtítulo aí do livro, né? A conexão com o eu. E então é isso. Acho que está tudo dentro do tema aí e gostaria então de compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Eu vou ler alguns trechos aqui do livro e então vou discutindo um pouquinho. A ideia é que não fique tão longo o vídeo, mas né, que consigamos pelo menos aí discutir um pouco as questões mais interessantes aqui. Então, ele já começa com uma epígrafe do Gibbon, né, para quem não sabe, aí um escritor, pensador e tudo mais, né? Então, o Gibbon escreve o seguinte: o diálogo enriquece o entendimento, mas a solidão é a escola do gênio. A uniformidade da obra indica a mão de um único artista. Então, essa frase do Gibbon já carrega várias coisas interessantes, né? A primeira parte dela, o diálogo enriquece o entendimento. Então, quer dizer, muito do que a gente sabe, ele é feito na relação, né? Não na solidão, mas na relação com os outros, nas discussões, nas reflexões em conjunto, num diálogo com um amigo, ou num debate e daí em diante, né? Ou como fruto de um conflito também, né? A gente pode aprender com isso daí em diante. Então essa é a primeira parte. Mas ele fala, a solidão é a escola do gênio. Então, quer dizer, se de um lado muito é aprendido, né, com os outros, né, no diálogo com os outros daí em diante, mais ainda seria fruto de um diálogo consigo mesmo. Ou seja, sem a parte da reflexão mais profunda do solitário, né, as obras de gênio não teriam vindo ao mundo. E, de fato, a gente percebe isso em várias esferas, né? Eu que sou da música mesmo, da composição musical e tal, percebo muito isso na vida dos compositores. Depois, quando a gente estuda a vida dos artistas plásticos, a gente percebe a mesma coisa. A vida dos grandes escritores, grandes filósofos, cientistas e daí em diante. Então, a solidão ela sempre vem como um elemento a justamente delinear parte do que vai ser a individualidade desses seres, que é, então, o complemento final da frase do Gibbon, quando ele fala a uniformidade da obra indica a mão de um único artista. Então, o que ele está linkando ali com a questão da solidão? De que só na solidão, então, que de fato ele ganhou essa individualidade que vai trazer para a obra dele o fato de ser a mão de um artista único. Ou poderia ser um escritor, um filósofo, daí em diante, né? Ou seja, é ela que vai dar esta questão da singularidade, né? Vamos dizer assim. Porque se fosse só uma coisa coletiva e de todo mundo e etc., né? Não se teria ali a singularidade de cada artista, de cada escritor, de cada pensador, de cada cientista e daí em diante, né? Então, a solidão vem com esse papel. Né? E aí ele continua, Gibbon está certíssimo, agora o escritor. A maioria dos poetas, romancistas, compositores e, em menor grau, dos pintores e escultores tem a tendência de passar grande parte do tempo sozinha, como fazia o próprio Gibbon. A opinião geral, especialmente aquela propagada pelas várias escolas de psicanálise, pressupõe que o homem é um ser social que precisa
da companhia e do afeto de outros seres desde o berço até a sepultura. Acredite amplamente que os relacionamentos interpessoais de caráter íntimo sejam o principal e talvez a única fonte da felicidade humana. No entanto, a exemplo... No entanto, a vida de muitos indivíduos criativos com frequência parece contrariar essa suposição. Então aqui é interessante, porque de fato nessa primeira parte do livro todo ele vai fazer uma crítica a alguns pontos da psicanálise. Ele próprio é um psicanalista, pelo que eu estudei, ele é um psiquiatra psicanalista, tá? Esse autor, o Anton Storr. Só que ele faz ali uma crítica a alguns pontos da psicanálise que trazem muita ênfase a essa questão das relações e esquece um pouco dessa questão da solidão, né? E como se o sentido da vida fosse a busca por essas relações, né? E não algo que está além disso, que muitas vezes pode ser uma busca por algo próprio, né? Ou algo que só se encontraria em desejos mais solitários, em algo assim, né? Então, ele faz essa crítica em todos esses, nos primeiros capítulos dele, ele sempre vai criticar alguns pontos da psicanálise voltados a isso. Depois ele cita o Winnicott, né? Que é um outro psicólogo que também faz essa interpretação, mas de uma outra forma, bem interessante, né? Basicamente, antecipando o Winnicott, ele fala basicamente que a gente aprende a solidão a partir do outro na infância. Então é justamente quando, vamos supor, você está com seu pai, com sua mãe, mas eles estão com você no ambiente, mas ao mesmo tempo eles não estão interferindo na sua vida, vamos dizer assim, né? Ali o filho começaria a perceber a si próprio, né? Ele consegue criar um eu, ou perceber esse eu, ou enfim, expandir esse eu, né? Ele percebe que ele está separado, digamos assim, mas ao mesmo tempo, com o afeto ali do pai ou da mãe que estão perto ainda dele, ele consegue estruturar este eu sem ter algum problema, no sentido de que se esse pai, se essa mãe não estivesse ali, a ânsia dele por eles talvez não faria ele próprio perceber este eu, né? Então é como se, é uma relação interessante, porque é como se você aprendesse a solidão a partir de não da solidão total. Isso na infância, né? Isso talvez, obviamente, para o resto da vida não vai, para um adulto, etc., isso aí não faria sentido. Mas na primeira infância, ele quer dizer. Então é interessante como o Winnicott avalia essa questão aí, né? Como a própria... Isso que se estabeleceria como uma necessidade de solidão saudável ao longo da vida, no início não se estabelece totalmente na solidão, né? Basicamente é isso aí a ideia dele. E aqui o Stoll vai trabalhar bem aqui. Mas enfim, isso é só um paralelo aí, e para vocês verem também que ele vai trazer bastante coisa de psicologia, isso acaba enriquecendo bastante o texto dele. Então, de fato, é o que a gente vê, né? Ou seja, existe isso aí da psicanálise, etc., entrou no senso comum, nessa, como se a felicidade fosse só a partir das relações, né, humanas, mas ao mesmo tempo ele coloca esta outra questão, ou seja, no entanto, a vida dos indivíduos criativos com frequência parece contrariar essa suposição. Né? De fato, quanto mais criativo é o indivíduo, mais necessidade de solidão ele tem. O Schopenhauer tinha uma frase bem interessante que ele falava que, né, a medida das pessoas só pode ser medida na solidão. Schopenhauer ele fala mais ou menos assim, porque na solidão, aquele que é grande sente toda a sua grandeza, né? E aquele que é pequeno sente toda a sua mesquinhez. Então, basicamente, assim, quem é pequeno vai se sentir pequeno na solidão, e por isso não busca a solidão, né? Quem é grande já tem muito dentro de si, né? E esse vai buscar a solidão, porque nela ele vai poder sentir a si mesmo de uma forma ainda mais expandida, né? Vamos dizer assim, porque não vai ter ninguém para atrapalhá-lo, né? Então é interessante que o Schopenhauer descreva, né, isto aí que o próprio Story aqui está colocando, né, de um modo geral, mas o Schopenhauer já vê mais como uma coisa de dentro, assim, é bem interessante. E aí ele continua, dando agora exemplo, né? Ele fala, por exemplo, muitos dos maiores pensadores do mundo não constituíram família nem estabeleceram vínculos pessoais estreitos. Essa afirmação é verdadeira no que diz respeito a Descartes, Newton, Locke, Pascal, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Kant, Nietzsche, Kierkegaard e Wittgenstein. Alguns desses gênios tiveram casos passageiros com outros homens ou mulheres. Outros, como Newton, permaneceram solteiros. No entanto, nenhum deles se casou, e quase todos viveram sozinhos durante a maior parte da vida. Então aqui é inclusive uma informação que eu já trouxe, né, em outros vídeos aí, alguns outros exemplos e tal, né? Por exemplo, Tesla seria interessante aqui citar também, né? Porque a maioria que ele citou são todos filósofos, né? A não ser o Newton que é um cientista, mas
né? Então a gente tem, inclusive, na ciência, esses outros exemplos também. E na composição musical tem muitos, né? Beethoven, etc. E nas artes em geral também, né? Artes plásticas e escultura, né? O Michelangelo, Da Vinci, todos esses da Renascença foram assim também. E os gregos igualmente, né? Se a gente pensar Platão, Aristóteles, etc, né? Então, Pitágoras, Heráclito, né? Enfim, todos eles tiveram isso em comum. Então é muito interessante, né, a gente pensar nisso. Como então que esse sentido seria esses vínculos, né? E todos esses iluminares, né? Da própria sociedade, inclusive santos, né? Ou Jesus, daí em diante. Se todos esses luminares tiveram uma outra visão, um outro sentido, né? Como que pode se estabelecer isso, né? Então é bem interessante. E aí ele continua, né? O talento criativo superior não é amplamente concedido. Aqueles que o possuem são com frequência admirados e invejados por causa dos seus dons. Eles também costumam ser considerados pessoas peculiares, seres humanos estranhos que não compartilham as dores e os prazeres de pessoas comuns. Será que essa diferença com a relação à média implica anormalidade no sentido da psicopatologia? Mais especificamente, a predileção da pessoa criativa pela solidão será indício de inabilidade em desenvolver relacionamentos íntimos? Eles fazem essa pergunta e ele vai traçar aqui vários planos, né? Então, assim, basicamente, eu acredito que não sejam coisas opostas, tá? Então, eu vou pôr aqui um pouco da minha opinião, do que eu venho estudando sobre essas coisas também, e o que eu observo também, né, no geral. Então, como que eu vejo isso? Eu não vejo como coisa oposta. Coisas opostas, ou seja, solidão e relações como coisas antagônicas. Então, esses casos, por exemplo, eles só gostavam de solidão ou só gostavam de relações. Não. Então, o que eu vejo é que o indivíduo, quanto mais criativo ele é, quanto mais talentoso, daí em diante, mais ele vai procurar a solidão, porque ali ele pode, de fato, empreender essas coisas dele. Né? Isso de um lado. Isso não nega o fato de que parte do tempo dele também vá para as relações. Né? Ele só vai fazer esta divisão de uma maneira mais drástica que a maioria das pessoas, que na verdade o tempo inteiro querem estar em relações, né? E elas tão logo ficam sozinhas, elas já ficam entediadas ou tem algum, eu não sei exatamente o que elas têm, né? Mas não conseguem muito, né? Ou então vão ficar lá sozinhas, mas conversando o tempo inteiro com alguém e daí em diante. Então, basicamente, é só uma diferença de grau, né? Não é uma diferença totalmente qualitativa, apenas quantitativa, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando a gente estuda, hoje em dia, por exemplo, na psicologia, o comportamento dos superdotados, a gente nota que uma mesma pessoa superdotada, por exemplo, né, que é provavelmente o caso de muito desse que ele próprio citou, embora na época deles não houvesse esse conceito de superdotação, né? O que a gente nota estudando isso é que, na verdade, o superdotado, ele tem as duas coisas dentro de si, ou seja, muitas vezes quando a gente pega um superdotado criança, ele é aquele que vai conhecer todo mundo da sala, ele vai querer conversar com todos os amigos da sala, ele vai ter amigos, ele vai meio que dominar o ambiente, né? Ao mesmo tempo que ele tem necessidade de ficar sozinho. Ou seja, ele tem tudo dentro de si, vamos dizer assim, né? Porque é isso, como ele tem a questão da hipersensibilidade, né? A hipersensibilidade vai para todos os lados, então ela vai para as relações, então ele tem uma emoção, um afeto, inclusive, às vezes maior pelas próprias pessoas, né, por causa dessa superexcitabilidade, e ao mesmo tempo ele tem também este afeto pela própria solidão, e porque ali ele nota que ele vai desenvolver esses lados dele que ele não consegue desenvolver junto com as outras pessoas, etc. Né? Claro que tem questões no superdotado que podem fazer ele se isolar também, no sentido de que se ele ficar, por exemplo, se ele querer conversar com as pessoas da idade dele só dos assuntos que ele gosta, ele vai tender a se isolar, porque as pessoas não vão querer escutar aquilo. Geralmente porque ele tem assuntos muito mais avançados, né? Mas se ele conseguir contornar isso e, né, falar com as pessoas de outras coisas e daí em diante, ele vai sim fazer amigos e daí em diante. Então, quer dizer, existem essas duas coisas, né? Quando a gente pega a vida desses mesmo que ele citou ali, ou de outros, né, a gente vê que existe essa dualidade, né? Por exemplo, o próprio Beethoven falava muito, assim, que ele gostava da sociabilidade, mas a maioria do tempo ele estava na solidão. E que ele foi se isolando por causa da surdez dele, mas que ele não gostava tanto de ele, preferia balancear essas coisas, ou seja, estar sozinho, né, para compor, etc., mas também ele gostava de, sei lá, de sociabilizar com amigos do bar que ele ia, etc., né? Então, mesmo na vida do gênero, a gente vê essa dualidade, né? Então, a gente não pode pegar isso aí e tomar como uma coisa assim, então
a gente tem que imitar esses caras e ser totalmente sozinho, porque não existia essa solidão total, essa é a verdade, né? Quando a gente estuda, por exemplo, a vida dos próprios filósofos, ele pega a vida do Nietzsche, por exemplo, ele passava a maior parte do tempo sozinho, escrevendo, pensando, etc. Mas também tinha vários amigos, né? Então, uma coisa que também ajuda nesse aspecto é você sociabilizar com pessoas que vão ter algo em comum com você, né? Se você não conseguir isso, você vai usar o quê? Você vai usar de algo que você tem que as outras pessoas gostam. Por exemplo, coisas cômicas, né? Todo mundo gosta de coisa cômica. Então você vai sociabilizar com as pessoas através da comédia, né? De falar bobeira, etc. E nas outras coisas você vai ficar sozinho. Ou você pode ter amigos que gostem daqueles assuntos determinados, né? E aí você vai selecionar melhor as pessoas. Então muita gente está sozinha porque a gente não selecionou corretamente. Tem isso também, né? Tem uma parte da biografia do Wagner, por exemplo, o compositor, que era amigo do Nietzsche, né? Que é muito interessante que depois da separação deles lá, né? Que eles brigam e tal, o Wagner, depois de anos, encontra com a irmã do Nietzsche, né? Em Bayreuth, em um dos festivais de música dele. E aí, quando ele encontra ela, ele fala assim com ela. Basicamente, né? Eu não sei as palavras exatas, mas é basicamente assim: seu irmão me deixou, né? Agora eu estou há anos já estou completamente só. E aí você para pensar assim, que coisa estranha, né? Porque o Wagner era o maior compositor da época, assim, em termos de fama, né? Ele já tinha dinheiro, já tinha tudo, 1000 pessoas em volta dele o dia inteiro se ele quisesse, e ao mesmo tempo ele estava, segundo ele próprio, né, completamente só. Por quê? Porque aquele que era o único que entendia realmente as coisas dele e discutia dos assuntos que ele gostava, né, que encontrava com ele para discutir só dos assuntos que lhes interessavam realmente, não era mais amigo dele, digamos assim. Então ele estava completamente só, porque embora ele tivesse a companhia de todas as outras pessoas, aquelas companhias não interessavam muito. Por quê? Porque não eram companhia, não era uma amizade intelectual, né? Não compreendiam nem a obra dele, no plano que o Nietzsche compreendia, nem o resto que estava em volta, que era a filosofia da música, a questão dos gregos, da mitologia, de tudo, né? O Nietzsche estudava tudo isso, né? E então, né, as conversas que eles tinham provavelmente eram de uma profundidade gigantesca, assim, né? E, obviamente, o Wagner não ia achar outro interlocutor nesse nível. Então, ele estava completamente só. Então, isso é para ilustrar um pouco também como que essa seletividade, né, ela é importante e, ao mesmo tempo, como que é preciso um pouco você capilarizar isso, porque se você depender de uma pessoa só, né, para você ter ali uma amizade ou algo assim, rapidamente você pode se frustrar, né? E aí ele continua falando aqui da instabilidade dos indivíduos geniais, é muito interessante isso aqui, né? E depois ele vai falar um pouco mais da vida do Gibbon, né? E falar como que ele, na verdade, era uma pessoa muito feliz e completamente e solitário, digamos assim. Ele não constituiu laços, por exemplo, de casamento. Inclusive tem a própria frase do Gibbon aqui, quando ele fala o seguinte, ó, quando as pessoas falavam com ele sobre o casamento, né, porque ele não casou e tal, ele fala assim: quando pintei na minha fantasia todas as prováveis consequências dessa união, comecei do meu sonho. Rejubilei-me de minha fuga, ou seja, ele rejubilou do fato de ele ter fugido do casamento. E dei um grande agradecimento por ainda possuir minha liberdade natural. Ou seja, ele era feliz e fora disso, né, fora dessa esfera da relação do casamento, e isso numa época em que era muito mais impositivo o casamento, né, que é nos séculos posteriores, né? Então isso é muito interessante. E aí ele continua, né? Na idade adulta, o consolo da esperança, o Gibbon, na idade adulta, o consolo da esperança é reservado para a ternura dos pais que começam uma nova vida em seus filhos, para a fé dos entusiastas que cantam aleluia acima das nuvens e para a vaidade de escritores que supõem que seu nome e suas obras serão imortais. Então aqui ele coloca distintas felicidades, né, digamos assim, e a dele, obviamente, seria essa última, né? Então, é muito interessante isso aí. E, para finalizar, pessoal, é interessante, porque aqui ele vai discutir também essa questão dentro das relações, não apenas as relações no sentido das amizades e tal, mas também na relação no sentido aí de matrimônio, casamento, né?
Então, por exemplo, o autor vai dizer que talvez seja a nossa idealização dos relacionamentos interpessoais no Ocidente que faça com que o casamento, supostamente o laço mais íntimo, seja tão instável. Se não considerássemos o casamento como a principal fonte de felicidade, poucas uniões terminariam em lágrimas. É interessante, né? Ou seja, é uma coisa que eu já trouxe no canal, inclusive, muitas vezes, né? E aqui tem uma coincidência muito grande. Ou seja, em vários vídeos ali, acho que do ano passado, ano retrasado, né? Eu falei justamente isso. Ou seja, muitas vezes o que prejudica os relacionamentos e casamentos e namoros, etc., né, atuais, é justamente a idealização que se cria em cima deles. Não é apenas os fatos concretos, digamos assim, né? Mas o que se traz por trás disso, né? Como que as pessoas idealizam tudo isso e aí quando, né, a realidade não corresponde a esse ideal, tudo se quebra, né? Ou seja, se esse idealismo fosse tirado, essa romantização exagerada fosse tirada, as pessoas iam encarar a realidade de um ponto de vista muito mais realista, né? Digamos assim, e isso ajudaria inclusive nas próprias relações, né? Sejam elas matrimoniais, vamos dizer assim, ou até familiares, ou de amizade e daí em diante, né? Então, e é interessante que esse autor aqui pensa exatamente isso aí, né? O que corrobora aí as nossas questões aqui também. E aí ele vai continuar, tá? Aprofundando aqui, eu queria trazer só esse início, até porque eu não queria fazer um vídeo muito longo sobre esse início do livro aqui, mas só para vocês terem uma ideia geral do livro e tal. E recomendo aí, é possível inclusive baixar PDF, né? Achar isso aí PDF na internet e tudo mais. E tem o livro também, quem quiser comprar o livro, ele existe aí na versão brasileira, né? E quem sabe eu traga mais vídeos sobre algum capítulo dele e tal. Aí vocês falem, por favor, se gostaram, o que vocês acharam, se é para trazer mais coisa aí sobre esse livro, que estou achando bem interessante, né? E deixem seus comentários e tudo mais, né? Mais uma vez aí, quem ainda não leu o meu novo livro de poesias, que é o Verso de Verso, vou deixar aí nos comentários, né? Pra vocês darem uma olhada e tal, e quem quiser adquirir, é bem fácil, ele chega direto em casa. Beleza, pessoal? Vamos nos falando aí. E grande abraço a todos. Tchau, tchau.